E aí, gente boa, tudo bem com você? Meu nome é Sérgio Tomé e seja bem-vindo ao meu canal. E aí, Tomé? Hoje vamos tratar de um tema que eu tenho certeza é extremamente relevante para os dias atuais. Como nós temos tratado desses temas aqui, esse canal ele tem uma intenção, um objetivo principalmente de trazer relevância, trazer assuntos relevantes para a sua vida e principalmente para aqueles que são cristãos. E um assunto que, com certeza, aqueles que já estão na universidade têm se deparado de frente, né, e têm sido bombardeados todos os dias, é essa suposta contradição, essa suposta guerra, essa suposta incompatibilidade entre a fé cristã e a ciência. Então nós vamos responder a seguinte pergunta neste vídeo. Será que fé cristã e ciência são inimigas? Será que elas são totalmente incompatíveis? Quer saber a resposta? Fique um pouco mais comigo. Vamos nessa? E antes de dar a resposta, dê um like aí para ajudar o nosso canal, se inscreva se você não é inscrito ainda, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para serem abençoadas, deixe seu comentário também, e se você não gostar do vídeo, não tem problema, indique para o seu inimigo, contanto que esse vídeo ele possa ser disseminado. Então, será que fé cristã e ciência são incompatíveis? Poderia resumir que, basicamente, durante 3 séculos, a relação entre ciência e fé foi muito mais uma aliança do que uma guerra, do que uma incompatibilidade. Mas como é que surge, então, essa ideia de fé cristã, fé e ciência serem incompatíveis, inclusive inimigas? Isso tem um momento na história que surgiu. Basicamente, foi no final do século XIX, na Inglaterra, cientistas, pesquisadores, ainda que fossem um mínimo de pesquisadores e cientistas, se reuniram sob a liderança do Huxley para criar um grupo de pesquisadores e tentar fazer com que o cristianismo, a fé cristã, perdesse espaço na ciência. E essa guerra foi travada no final do século XIX e, infelizmente, tem sido vencida. Digo isto porque, principalmente no Brasil, a imagem que se tem nos meios acadêmicos e entre os universitários é de que fé cristã e ciência são totalmente inimigas e incompatíveis. E fruto também de uma época que vivemos, né, do secularismo, onde a razão se põe como a árbitra de todas as coisas. A ciência é aquela que julga aquilo que é real e factual ou não. Então, há uma fé depositada na razão tal qual que nada que não possa ser explicado pela razão é considerado, então, algo irracional, e o religioso é considerado alguém alienado, alguém irracional, alguém retrógrado. E, infelizmente, nós temos vivido isso porque, no mundo secular que vivemos, a fé ela está sendo cada vez mais colocada em espaços privados. A ideia é empurrar cada vez mais a fé cristã para ser expressa no espaço privado e infelizmente nós temos perdido espaços públicos. A fé cristã tem perdido espaço público, tem perdido então influência na sociedade. Mas será que isso sempre foi assim? Será que, de fato, os primeiros cientistas lá do século XVI, século XVII, século XVIII, eles tinham essa visão secularista? A ideia de que a ciência, de que a razão pressupõe a eliminação da fé, do transcendente, de Deus. Será que foi assim durante toda a história, no surgimento da ciência? Pode ter certeza que não. Como eu já falei, essa discussão é muito mais moderna, do século XIX, influenciado pelos iluministas, né, que vão colocar a razão como a senhora de todas as coisas, o homem no centro de todas as coisas, mas a ciência não surge sob esses pressupostos, de forma alguma. E a ciência, a gente tem que considerar que a ciência jamais foi neutra, e ela jamais é neutra, ela tem os seus pressupostos. E hoje paira no ar, pelo menos as pessoas imaginam, que para ser cientista tem que pressupor que não existe o transcendental, né? Mas mesmo na modernidade, mesmo nos dias de hoje, essa verdade ela tem sido questionada diariamente por vários e vários cientistas cristãos, homens que já foram prêmios Nobel. Nós temos movimentos científicos cristãos, digo no sentido de que cristãos têm se reunido, por exemplo, no Brasil, a ABC2 é uma organização que reúne cristãos na ciência, e no mundo também nós temos muitas organizações que reúnem cristãos que são cientistas, para mostrar que, de fato, essa incompatibilidade ela é uma compatibilidade de guerra de narrativas, de guerra ideológica, porque no seu cerne, porque na essência ela não existe. Então,
eu quero trazer nesse vídeo para vocês, basicamente, um pouco sobre a história da ciência, para mostrar que no surgimento da ciência não houve essa incompatibilidade, pelo contrário, a ciência surge principalmente por causa do cristianismo, sob bases cristãs. Os pressupostos são totalmente cristãos e não pagãos. E aí, não sei se você já pensou, por exemplo, por que a ciência não surgiu na China? Por que a ciência não surgiu no Oriente? A China que desenvolveu um nível de erudição e tecnologia até maior do que a Europa medieval. Por que não surge, então, no Oriente a ciência, as ciências? Por que não surge? Por que vai surgir no Ocidente? Qual é a diferença, então, desses campos? Qual o campo mais fértil aí? Por que ele é fértil para surgir a ciência no Ocidente e não no Oriente? Você já se perguntou sobre isso? E a resposta é simples. É simples. Ela surge no Ocidente por causa do cristianismo. E os historiadores da ciência já chegam a uma conclusão, isso é praticamente, mesmo em historiadores seculares, isso é praticamente prego batido ponta virada. Você que não conhece essa expressão, ou seja, prego batido ponta virada é algo praticamente certo, né? Não há dúvida, né, sobre o surgimento da ciência por causa do cristianismo. Mas eu queria trazer para vocês então quais foram as razões, de que forma o cristianismo ele, foi fértil, ele ajudou para que a ciência surgisse. Inclusive, há uma visão extremamente deturpada, uma visão extremamente baseada no iluminismo, baseado naquela ideia da razão, como eu já falei, como a senhora de todas as coisas, de que a Idade Média foi uma idade das trevas. Isso é totalmente inverdade. E um dia eu faço um vídeo só para a gente tratar sobre isso. Mas, à medida que se estuda a Idade Média sem esse viés ideológico do positivismo, do iluminismo, você vai descobrir, vai perceber que a Idade Média, pelo contrário, ela foi idade sim de luz, idade em que foi na Idade Média, por exemplo, que se criou as condições para a ciência surgir. Quais foram, então, as contribuições do cristianismo para que a ciência pudesse surgir no Ocidente? A ciência é o estudo da natureza e ela depende da atitude do homem em relação a ela. E o cristianismo ele vai oferecer pressupostos importantes para que o homem trate a natureza como objeto de estudo. E o primeiro pressuposto extremamente importante é de que a natureza é real. Para a gente isso pode parecer óbvio, mas para o mundo antigo isso não era tão óbvio assim. Para vocês terem uma ideia, os hindus diziam que a matéria ela é ilusão, mera ilusão. Os panteístas vão dizer que a matéria, que as coisas finitas, elas são manifestações do ser absoluto, elas estão imbuídas do ser absoluto de tal forma que não consegue se separar aquilo que é infinito do finito. Mas o cristianismo não. O cristianismo vai dizer que Deus criou a natureza, Deus trouxe a natureza à existência e logo ela é real. E como real, ela é passível de estudo, ela é passível de ser objeto de estudo, inclusive científico e filosófico. O segundo pressuposto que foi extremamente importante para o surgimento da ciência e que o cristianismo contribuiu foi de que a natureza tem grande valor. Para você ter uma ideia, quando Deus criou o mundo, a Bíblia diz que Deus considerou bom toda a criação. E isso era uma notícia extremamente diferente, era uma doutrina extremamente diferente para a época. Por exemplo, os gregos não tratavam o mundo material como algo bom, pelo contrário, eles tratavam aquilo que é natural e material como algo mal, o próprio corpo e a natureza como um todo. Para você ter uma ideia, os gregos, a gente vai ver lá nos estudos de Platão, nos livros de Platão, que o ápice da vida humana era sair desse corpo, era a morte, porque deixava esse corpo que é mau, a matéria é má. E o cristianismo vai trazer uma valorização da natureza, porque Deus criou a natureza como sendo algo bom. E tanto é que os reformadores, a partir do século XVI, eles vão resgatar, a partir de uma visão bíblica, a ideia de que o trabalho é algo bom e de que o trabalho ele deve servir para o bem da humanidade, para a glória de Deus e para o bem da humanidade. E o interessante é que o Johannes Kepler, o grande astrólogo, né, que muitos estudam por aí, mas poucos sabem que ele era cristão, devoto por sinal, ele tem uma frase que é extremamente interessante que reflete essa verdade que eu acabei de falar. Diz Johannes Kepler então: graças te dou, Criador e Deus, pois tu me concedeste esta alegria nas obras de tuas mãos. Vê, pois, que completei o trabalho para o qual foi chamado. Nele usei todos os talentos que tu concedestes a mim. E o Kepler também tem outra citação que é bem interessante. Ele diz: eu queria ser um teólogo. Por um longo tempo eu estive confuso,
mas agora eu vejo que Deus também é louvado por meio do meu trabalho em astronomia. Então percebe que o cristianismo vai dar essa valorização da natureza como algo real e o trabalho como algo também importante para ajudar a humanidade, para fazer com que a humanidade ela viva melhor. E o Kepler vai ter esse feeling, vai ter essa visão do trabalho, né, dizendo que foi um chamado de Deus, de que ele queria ser teólogo, mas ele consegue então entender que o seu trabalho como astrônomo também ele ajuda, ele pode glorificar a Deus. Eu falei anteriormente astrólogo, né? Tô falando de astrônomo e não astrólogo, por caridade. A natureza é boa, mas ela não é a própria divindade. E isso vai ser uma revolução, isso vai ser um pressuposto extremamente importante. O Sol não é um Deus, onde você não deve estudá-lo, onde você deve reverenciá-lo, adorá-lo. Mas, inclusive o Robert Boyle, um grande químico aí, do século XVII, se eu não me engano, ou XVIII, ele vai dizer que a deificação da natureza foi uma pré-condição extremamente importante e essencial para a ciência. A deificação, ou seja, a natureza não como Deus, não como deuses, mas apenas existindo um único Deus que criou todas as coisas. Diferente do que existia naquela época, em que a natureza era vista como deuses, né? Vocês bem já estudaram e sabem do mundo greco-romano, onde cada elemento da natureza era considerado um deus. O monoteísmo, então, exorcizou os deuses e criou, então, e libertou, então, a humanidade para investigar a natureza. E tendo um olhar, então, não como a natureza sendo deuses, mas sendo criatura de Deus. E o interessante é que a ideia que pairava entre os primeiros cientistas era de que quanto mais eu me aproximo e conheço a natureza, quanto mais eu investigo esse livro da natureza, mais eu conheço o Deus que criou todas as coisas. Então, a base para o nascimento da ciência foi de que a ciência, ela bem estudada, enquanto mais eu descobria a natureza, mais eu conhecia a Deus. Então, quanto mais eu conheço a ciência, quanto mais eu conheço a natureza, não é aquela ideia de que menos eu distancio de Deus, como alguns dizem que, aí para aquele argumento do Deus das lacunas, ou seja, aquela ideia de, antes eu achava que era chuva, eram os deuses chorando, e agora, como eu respondo essa pergunta de forma científica, eu elimino Deus da equação. Não é essa a ideia, pelo contrário, quanto mais eu conheço como funciona o sistema de chuva e tudo mais eu conheço Deus que criou todas as coisas. Era essa a base, era esse o pressuposto. A ideia não era estudar a ciência para eliminar Deus da equação. Pelo contrário, a ideia sempre foi, nos 3 primeiros séculos, estudar a natureza para conhecer mais ao próprio Deus. Isso só foi mudado no final do século XIX. Então, um outro pressuposto extremamente importante que o cristianismo contribuiu para o surgimento da ciência foi a ideia de lei e ordem. Para o universo ser estudado, ele deveria ser um lugar onde as coisas aconteciam de forma regular. E os homens foram descobrindo que existiam, então, leis regulares. E o interessante é que se passou, então, a descobrir essas leis naturais. E quando se descobriu essas leis naturais, diferente do que os cientistas de hoje, alguns cientistas influenciados pelos pressupostos seculares querem dizer, de que as leis naturais eliminam Deus, pelo contrário. Para vocês terem uma ideia, o Nicolau Copérnico, outro astrônomo extremamente importante, ele vai dizer que o universo foi feito para nós por um Deus bom e ordeiro. O universo foi feito para nós por um Deus bom e ordeiro. Isso é Copérnico falando. Ou seja, o universo tem lei e ordem. Se ele tem lei e ordem, é porque ele foi criado por um Deus que é legislador. Ele é criador e ele também é legislador. O próprio Descartes vai falar o seguinte, vai dizer, as leis matemáticas investigadas pela ciência eram legisladas por Deus, da mesma forma que um rei determina leis para o seu reino. Ou seja, as leis naturais descobertas jamais eliminaram Deus da equação. Pelo contrário, o mundo era ordenado por causa de Deus, que era legislador, e criou leis que ordenaram o mundo. Porque deve existir um Deus que é racional. E o interessante é que essa ideia de um Deus racional também é um pressuposto extremamente importante para o surgimento da ciência. Porque a ideia de que, a doutrina de que o homem foi criado imagem e semelhança de Deus, então, é um pressuposto importante. Por quê? Porque se Deus é racional e o homem foi criado imagem e semelhança de Deus, esse homem também é dotado de alguns atributos que Deus colocou nele.
que é o da racionalidade. Logo, se o mundo tem leis, se o mundo é possível de ser estudado, isso só é possível graças ao fato de Deus ter dado a racionalidade ao homem. Isso é extremamente importante. A crença numa ordem, então, racional, ela não teria benefício nenhum para a natureza se ela não fosse acompanhada da crença também, na capacidade do homem descobrir essa ordem pela sua própria razão. Ou seja, a ciência, de alguma forma, ela surge nesse ato de fé, de acreditar que o homem é capaz de, por sua própria razão, descobrir a natureza. E ela só é racional porque Deus é racional e imbuiu o homem dessa racionalidade. Galileu vai dizer que nós não podemos presumir como Deus pensa, mas nós devemos sair e olhar para o mundo que ele criou. O cristianismo vai fornecer essa poderosa motivação para o envolvimento na ciência experimental. Sair e descobrir o mundo, sair e olhar para o mundo, mas não é um mundo que surgiu do acaso, não é um mundo que foi criado por um Deus racional, um Deus bom, um Deus que estabeleceu as suas próprias leis. Então, foram essas bases sobre as quais os cientistas se embrenharam para estudar o mundo, para descobrir o mundo, que nós vamos chamar de o livro da natureza. O compromisso com os estudos do livro da natureza como complemento do livro da palavra de Deus. Então, esses estudos eles vão servir para glorificar a Deus, como o próprio Johann Kepler falou e nós já vimos aqui, mas também para melhorar a vida do homem, mas para melhorar a humanidade. A ciência ela vai ser palco para a glória de Deus, mas também para melhorar a vida dos seres humanos. E o Francis Bacon tem uma citação também que é bem interessante em relação a isso, essa ideia de que a ciência ela deve servir para a humanidade. Francis Bacon vai dizer: o homem caiu ao mesmo tempo do seu estado de inocência e do seu domínio sobre a criação. E, no entanto, essas duas perdas, porém, ainda nesta vida, podem ser parcialmente reparadas. A primeira pela religião e fé, a segunda pelas artes e a ciência. Jamais os primeiros cientistas eles viram essa incompatibilidade. E todos eles estavam influenciados pela visão cristã de mundo. Nenhum deles chegou diante da ciência com pressupostos de que Deus não existia. Isso é uma discussão moderna, isso é uma discussão a partir do final do século XIX, em que tenta colocar a fé cristã como algo incompatível com a ciência. Mas esse vídeo vai servir para você acordar e perceber, talvez você não sabia dessa informação, de que a ciência só foi possível no Ocidente por causa do próprio cristianismo. E nos dias de hoje também é possível a gente ver cientistas extremamente cristãos, em que as suas bases elas não são ateístas. Mesmo assim, não há incompatibilidade entre a fé e a ciência. E eu quero então terminar com uma citação de Francis Collins, que foi o diretor do projeto Genoma, que desvendou o DNA humano. E ele inclusive tem um livro escrito, salvo me engano, é o Código de Deus, algo desse tipo. Mas ele diz o seguinte, para encerrar, e você vê, eu estou falando de Francis Collins, um cientista moderno, né, que trabalhou então no projeto Genoma. Ele diz, Francis Collins, a ciência não é ameaçada por Deus, ela é aprimorada. Certamente Deus não é ameaçado pela ciência, ele a possibilitou por completo. Por isso, busquemos recuperar os fundamentos sólidos de uma síntese satisfatória entre intelectualidade e espiritualidade, de todas as grandes verdades. Francis Collins. Não acredite no que esses secularistas dizem, de que ser cristão é incompatível com a racionalidade e com a ciência. Não acredite nisso. Eu vou indicar para você, inclusive boa parte dessas informações que eu dei está num livro, eu vou mostrar para você, que é esse livro, A Alma da Ciência, A Fé Cristã e Filosofia Natural, de Nancy Pearcey e Charles Texton. Esse livro é bem importante, você que está na universidade, você que está aí nesse ambiente extremamente secular, não deixe de comprar esse livro, que ele vai lhe ajudar demais a lidar com essas questões no ambiente secular. Principalmente o livro tem um capítulo sobre biologia, sobre física, sobre matemática, sobre química, e como se desenvolveu essas teorias, e como o cristianismo foi importante nessas áreas também. Então, é um livro que eu indico para você aprofundar este vídeo, as informações que eu dei nesse vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like,
se inscreve no meu canal. Se não gostou, indica para os inimigos. O importante é que esse vídeo possa ser disseminado e outras pessoas possam ter essas informações que são extremamente importantes. Que Deus abençoe sua vida, Deus lhe fortaleça e que você aprenda cada vez mais do Senhor e entenda que a fé cristã não é incompatível com a ciência. Deus lhe abençoe e até a próxima, se Deus quiser.